Patrios. Poios. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Trials. É ótimo ter vocês aqui com a gente de novo. Hoje, a gente vai fazer uma imersão bem direcionada, um assunto quente: cardiopatias congênitas no adulto, o famoso GUT, né? Grown-up Congenital Heart Disease. Isso aí. E o nosso foco aqui é total na preparação para a prova de título da SBCCV. Vamos fuçar naqueles detalhes, sabe? Aquelas minúcias que podem cair. É um campo fascinante e que não para de crescer, né? Os avanços no tratamento lá na infância foram incríveis. Então, muitas cardiopatias que antes eram, infelizmente, letais, hoje viraram condições crônicas na vida adulta. E isso traz um monte de desafios novos, né? Exatamente. Um manejo bem diferente, que exige um conhecimento, assim, bem profundo da anatomia que foi corrigida, da fisiologia que se adaptou e, claro, das complicações que aparecem mais tarde. Casos como a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a HLHS, mostram bem essa complexidade toda. Inclusive na hora de conversar com a família, né? O aconselhamento. Com certeza. Então, para a gente organizar o raciocínio para a prova, vamos começar pela base, avaliação diagnóstica. O eco ainda é o carro-chefe, imagino. Ah, sim, o eco é fundamental, sempre. TTE, TEE, 3D, ajuda muito. Mas para ter informações mais precisas do ventrículo direito, da aorta, das artérias pulmonares, principalmente no adulto, às vezes o eco tem suas limitações. Aí entram os métodos mais avançados, certo? Isso. A ressonância magnética cardíaca, a CMR, e a tomografia, a CCT, são essenciais nesse cenário GUS. Elas dão medidas muito boas de volume, de função do VD, detalhes da aorta, das apes, coisas que o eco às vezes não pega também. Entendi. E junto com a imagem, a hemodinâmica continua sendo crucial, né? Aqueles cálculos. Crucial. Cálculo de Shunt, o famoso QPQS, continua importante para avaliar o tamanho do problema. Mas, principalmente, a medida da resistência vascular pulmonar, a RVP. Ah, EVP. Essa é decisiva para muita coisa, né? Aqueles valores de corte. Exato. Menos de 3 UD units, geralmente ok para corrigir o defeito. Acima de 5, aí o risco é muito alto, pode levar à falência do VD se fechar. É a chamada síndrome de Eisenberger, né? Contraindicação clássica. Isso. E entre 3 e 5? Bom, aí a decisão é mais complexa, tem que ponderar muito bem, entender esses limiares é vital para a prova. Certo. E falando das lesões específicas que mais caem, shunts, tipo CIV, CIA, quando fechar no adulto? A indicação clássica é sobrecarga de volume. Se o VD ou o VE estão dilatando por causa do shunt, tem indicação. A grande contraindicação, como a gente falou, é a RVP muito alta, o Eisenberger. E a escolha entre colocar um dispositivo por catéter ou fazer cirurgia depende muito da anatomia, do tamanho do defeito. Entendi. E a tetralogia de Fallot corrigida, um clássico no GUSH. A dúvida é sempre, quando trocar a válvula pulmonar? Pois é. Além dos sintomas, a gente usa muito a ressonância para ver a dilatação e a função do VD. Se o VD está muito grande ou a função caindo, e tem aquele marcador eletrocardiográfico importante, o QRS. Se ele está muito largo, tipo acima de 180 milissegundos, isso indica um risco maior de arritmia grave até morte súbita. É um sinalizador para intervir. Faz sentido. Outro ponto quente, coartação da aorta. No adulto, o diagnóstico e o acompanhamento também se beneficiam muito da ressonância ou tomo, né? Muito. A intervenção, que no adulto a gente prefere fazer com stent, é indicada se tem um gradiente importante na coartação e, claro, hipertensão arterial sistêmica. E o acompanhamento depois é para a vida toda. Controlar a pressão, vigiar para não formar aneurisma, isso entra naquele conceito maior de aortopatia. A ortopatia, que a gente vê também na válvula aórtica bicúspide, em Marfan. Exatamente. Nesses casos, o diâmetro da aorta, às vezes a genética, é que mandam na hora de indicar a cirurgia. E aquelas cirurgias mais antigas, tipo Mustard ou Senning, para transposição das grandes artérias, o que a gente vê hoje nesses pacientes. Esses problemas no túnel, no baffle que foi criado. E o mais preocupante a longo prazo é a falência do ventrículo direito, que ficou trabalhando como ventrículo sistêmico, né? Ele não foi feito para isso.
complicado. E aí a gente chega num dos cenários mais complexos mesmo, o coração univentricular, a circulação de Fontan, incluindo o HLSS que você mencionou. Sim, a fisiologia de Fontana é única. Não tem um ventrículo bombeando para o pulmão. O sangue venoso vai meio que passivamente. E as complicações são, infelizmente, esperadas e múltiplas. Arritmias são comuns, tromboembolismo é um risco constante, por isso a anticoagulação é chave. E tem mais, né? Aquelas coisas mais específicas. Tem a enteropatia perdedora de proteínas, que é bem debilitante. A doença hepática associada ao Fontan, que pode ir de fibrose até cirrose. E a própria falência da circulação de Fontan. É um paciente que precisa de uma equipe multidisciplinar muito experiente, acompanhando de perto para sempre. E pensando nas intervenções de forma geral, o que mais é relevante para a prova? Além das cirurgias clássicas. Bom, tem todo o arsenal de enxertos, válvulas biológicas, mecânicas, PTF, pericárdio, os shunts paliativos tipo Blalaptalsig modificado e as técnicas percutâneas que evoluíram muito. Fechamento de defeitos com dispositivos, stents para coartação, estenoses e o implante percutâneo de válvula pulmonar, o PPVI, que é uma super opção para quem tem disfunção de conduto VD-AP. Certo. A expertise do centro faz toda a diferença nisso, né? Total. Cirurgia e intervenção em congênito é uma subespecialidade mesmo. E não dá para esquecer das complicações gerais que rondam todo o paciente GUSH, né? Quais seriam as principais? Arritmias de todo tipo. Supra, ventricular, BRAD, risco de morte súbita, endocardite infecciosa, a profilaxia com antibiótico hoje é mais seletiva, só para quem tem risco mais alto, tromboembolismo, como falamos do Fontan, mas pode ocorrer em outros cenários. Insuficiência cardíaca, claro, e a hipertensão pulmonar secundária, da correção. Entender o papel da imagem avançada, especialmente ressonância e tomo Pro-VD e grandes vasos. Saber os conceitos de hemodinâmica, QP, QS e, principalmente, RVP e seus limites. Isso. Saber as indicações e o timing das intervenções para cada lesão principal. Shunt, falô, coartação, Fontan. E, claro, estar atento às complicações tardias e à necessidade de segmento para a vida toda em centro especializado. Perfeito! Conhecer a história natural e pós-operatória é a chave, então. Exatamente. É isso que permite um manejo adequado e, claro, ir bem na prova. Ótimo. E para nossa turma pensar um pouco além da prova, agora que a gente consegue que esses pacientes sobrevivam por muito mais tempo, como podemos focar mais em otimizar a qualidade de vida deles a longo prazo? Boa pergunta. Ou então, como equilibrar toda essa tecnologia incrível que temos hoje, por exemplo, para tratar a HLHS, com as decisões éticas super complexas e o suporte que essas famílias precisam? Fica aí a reflexão. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção em mais este Pod Trials. A gente espera que essa revisão focada ajude bastante na preparação de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Pod Trials. Muito bom ter a companhia de todos novamente. Hoje, a gente continua aquela nossa análise focada na preparação para a prova de título, sabe? Mergulhando nos desafios cirúrgicos das cardiopatias congênitas no adulto, o tal do universo GUSH. Vamos explorar uns pontos bem chave dos materiais que a gente andou revisando. Prontos para pegar aqueles detalhes que fazem a diferença? Vamos lá. Vamos! Começando então com uma técnica específica para estenose subaórtica, o chamado cono modificado. A ideia ali é basicamente ressecar aquela membrana fibromuscular que fica abaixo da válvula aórtica, né? Mas sem precisar mexer na válvula em si, claro, quando ela tá boa. Para isso, se abre o ventrículo direito, tira o tecido que está obstruindo e aí alarga a via de saída com um patch. Essa ressecção parece bem delicada, né? Especialmente ali perto do septo. Isso não traz um risco assim considerável para o sistema de condução? O que as fontes falam sobre bloqueio atrioventricular, por exemplo? É o tipo de complicação que a gente precisa ter na ponta da língua para a prova, certo? Exatamente. Esse é um ponto crítico, sim. O risco de bloqueio atrioventricular, o BAV, ele existe. E algumas séries mais antigas chegaram a relatar taxas de até 20%. É bastante.
A ressecção mais alta, sabe, mais perto do feixe de Ries, essa é a mais arriscada. Exige um conhecimento anatômico impecável e, claro, muita cautela. Para a prova, lembrar dessa associação cono modificado com risco de bave é fundamental. Entendi. E quando a própria válvula aórtica não dá para preservar? Quais seriam as alternativas que as fontes trazem? E nesses casos, bom, a substituição por prótese valvar é uma opção bem comum, principalmente em crianças maiores ou adolescentes, sabe? Aí as próteses mecânicas podem oferecer mais durabilidade. Outra alternativa, mas em situações bem selecionadas, tipo um anel aórtico muito pequeno, é o procedimento de Ross-Cono, aquela técnica que usa a válvula pulmonar do próprio paciente na posição aórtica e depois reconstrói a via de saída do VD. Bem complexo. Falando em complexidade, né? Vamos para os defeitos do septo atrioventricular, os AVSDs. A correção envolve PETs, certo? Quais os cuidados essenciais na hora de fixar esses PETs, segundo as referências? O que é crucial ali? O livro do Stark é a relação do PET atrial com o seio coronário, principalmente se tiver uma veia cava superior esquerda persistente drenando ali. Tem que ter atenção nisso. A linha de sutura ela precisa ser posicionada de um jeito que deixe o ósteo do seio coronário drenando para o átrio direito, sabe? Isso evita chantes que sobram ou cianose depois da cirurgia. É um detalhe anatômico fino, mas, nossa, com impacto clínico enorme. Entendido. E sobre procedimentos que eram paliativos, mas acabaram virando quase definitivos, como a cirurgia de Fontan. O que é importante saber da evolução e do manejo hoje em dia? Olha, o Fontan evoluiu muito. Daquela conexão átrio-pulmonar inicial para a conexão cavo-pulmonar total, que hemodinamicamente é bem superior. Mas, assim, o sucesso depende muito de uma seleção rigorosa dos pacientes, né? Resistência vascular pulmonar tem que estar baixa, a função ventricular tem que estar boa, são pré-requisitos-chave. E mesmo com a técnica melhor, as complicações tardias, essas são para título à parte. E quais seriam as principais complicações tardias do Fontan que a gente precisa ficar ligado para a prova? Olha, duas se destacam bastante. Primeiro, as arritmias, tipo flúter atrial ou taquicardia por reentrada intraatrial, a IART. Elas podem ser bem difíceis de manejar. E a segunda é a enteropatia perdedora de proteínas, uma condição bem grave ligada à congestão venosa sistêmica. O manejo dessas sequelas é um ponto central no cuidado GUSH. E pensando de forma mais geral na cirurgia congênica, qual a importância de dominar a anatomia do sistema de condução? Parece ser um tema recorrente. É vital. Não tem como fugir disso. Em muitos reparos, por exemplo, nos defeitos do septo ventricular, os VSDs perimembranosos, ou na correção da transposição corrigida das grandes artérias, a CCTGA. O feixe de Ries passa muito, muito perto da borda do defeito. Um pontinho de sutura mal localizado ali pode causar um BAV total. As referências sempre batem nessa tecla. Posicionar os pontos com muito cuidado. Por exemplo, na base do folheto septal da tricúspide nos VSDs, para justamente evitar essa lesão. Para conseguir visualizar tudo isso na prática, qual o papel dos métodos de imagem hoje em dia? Além do eco, claro. Exemplificativo de uma indicação importante de imagem são os estudos do coração sem preparo. O coração está sem preparo e ainda tem a lesão sem ter trabalhos de Fedonildes. Isso presta muita atenção no ar, identifica muitos obstáculos no fluxo difuso e faz comparações claramente entre densidades e momentos utilizados. Além disso, também usamos a tomografia computadorizada para conferir posição de válvulas, posicionar o botão shunt e qualquer alteração estrutural em contracardidade. O eco continua sendo a linha de frente, sem dúvida, mas para ter detalhes tridimensionais, para avaliar estruturas fora do coração, ou mesmo em pacientes maiores com janelas ecocardiográficas ruins, aí a ressonância magnética cardíaca, RMC, e a tomografia computadorizada, TC, são ferramentas assim poderosíssimas e complementares. Elas ajudam demais no planejamento cirúrgico e também no segmento desses pacientes. Interessante. E até procedimentos que a gente pensa como menos invasivos, né? Como a valvuloplastia aórtica por balão feita lá na infância.
podem ter consequências a longo prazo, é isso? Sim, exatamente. Estudos pediátricos mostram isso. Embora seja eficaz na hora, a valvoplastia por balão para estenose aórtica pode levar à restenose depois de um tempo, ou até o desenvolvimento de insuficiência aórtica importante ao longo dos anos. E tem fatores de risco para isso, né? Idade muito jovem na época do procedimento, um anel valvar pequeno, são coisas que indicam uma maior chance de precisar reintervir no futuro, muitas vezes com cirurgia mesmo. Uau! Então, resumindo um pouco o que a gente viu. Desde detalhes técnicos bem específicos, como o risco de BAV no cono modificado, a importância crucial da anatomia nos reparos de AVSD e VSDs, passando pela evolução e as complicações tardias do Fontan, até o papel complementar da imagem avançada e também as limitações a longo prazo de intervenções percutâneas. São muitos pontos finos para levar para a preparação, hein? E tudo isso, na verdade, nos leva a uma reflexão importante, né? Com essa população Gucci vivendo cada vez mais, chegando à vida adulta com anatomias super complexas, com sequelas de cirurgias prévias, fica a pergunta: como nós, enquanto especialidade, estamos realmente preparados para oferecer aquele cuidado multidisciplinar, super especializado que eles vão precisar nas próximas décadas? É uma questão sobre como estruturar e otimizar os centros de referência em Gucci, né? Fica aí para a gente pensar. Um ponto fundamental mesmo para o futuro da especialidade. Bom, esperamos que essa nossa análise focada tenha sido útil para direcionar os estudos de todos. Muito obrigado pela audiência e até a próxima aqui no Pod Trials. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, pessoal, sejam super bem-vindos ao Pod Trials. Que bom ter vocês aqui com a gente para mais essa análise, viu? Muito obrigada pela audiência. Então, hoje a gente vai dar sequência àquela nossa conversa sobre cardiopatias congênitas no adulto, as Gucci, né? E vamos focar numa condição bem específica e complexa, a síndrome de Eisenmenger. Isso mesmo, A síndrome de Eisenmenger, ela é assim, um estágio bem avançado da hipertensão pulmonar, sabe? Que surge em algumas cardiopatias congênitas. Especificamente naquelas com comunicações grandes que não foram corrigidas, tipo uma CIV? Exatamente, uma comunicação interventricular grande ou outras comunicações assim que ficaram lá, sem correção cirúrgica a tempo. É o resultado final de um processo longo, na verdade. Certo. Mas como é que isso acontece? Como que essa síndrome surge dessas comunicações? Porque parece meio contraintuitivo, né? Começa com excesso de fluxo e termina assim. É o ponto central. No começo, sabe, tem muito sangue passando do lado esquerdo do coração para o direito. Um volume excessivo indo para os pulmões. O famoso shunt esquerda-direita. Sei. A sobrecarga de fluxo nos pulmões. Isso. Só que, com o tempo, esse hiperfluxo constante e a pressão mais alta vão, agredindo os vasos sanguíneos lá do pulmão. Vão mesmo. Causando um dano progressivo neles. Exato. Eles começam a ficar mais rígidos, mais estreitos, a parede deles engrossa, aí a pressão lá dentro, na artéria pulmonar, sobe. E sobe muito. A ponto de o fluxo inverter. Inverter? Como assim inverter o fluxo? O sangue pobre em oxigênio, que está no lado direito do coração, em vez de ir só para o pulmão, começa a passar para o lado esquerdo por causa da pressão altíssima no pulmão. E aí esse sangue com pouco oxigênio vai para o corpo todo. Nossa Senhora. Então, o que era um problema de volume nos pulmões vira um problema de desvio, e o sangue que precisa de oxigênio não chega onde devia. Daí vem a cianose, a pele azulada. Precisamente. A cianose é o sinal mais claro dessa mistura. Mas as complicações, olha, vão bem além disso. O corpo tenta compensar essa falta de oxigênio, né? Como? Produzindo mais e mais glóbulos vermelhos. Só que isso deixa o sangue muito espesso, hiperviscoso. Isso deve dar sintomas. Com certeza. Causa dor de cabeça, tontura frequente, uma fadiga, um cansaço extremo. E imagino que essa questão do sangue grosso não seja o único problema, certo? De jeito nenhum. Existe um desequilíbrio bem delicado na coagulação. Esses pacientes têm um risco aumentado tanto para sangrar... Sangrar tipo... como ter tosse com sangue, que a gente chama de hemoptise. Mas, ao mesmo tempo, também tem um risco maior de formar coágulos, de ter trombose.
artérias pulmonares, que muitas vezes ficam dilatadas. E ainda tem outras complicações sérias, insuficiência cardíaca, arritmias, um risco maior de eventos cerebrovasculares, tipo AVC, e também de infecção no coração, a endocardite. Puxa vida, é realmente uma cascata de problemas afetando vários sistemas. E para fechar o diagnóstico de algo tão complexo assim? Requer uma investigação bem cuidadosa. Primeiro, tem que confirmar que a hipertensão pulmonar é do tipo pré-capilar, ou seja, que o problema está nos vasos antes dos capilares do pulmão. E como se confirma isso? Geralmente, isso exige um cateterismo cardíaco. É um exame invasivo, mas ele mede as pressões diretamente lá dentro e permite calcular a resistência vascular pulmonar. Esse número mostra o quão doentes estão os vasos. Entendi. Além do cateterismo. Ah, sim. Exames de imagem são fundamentais. Ecocardiograma, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Eles ajudam a ver a estrutura do coração, o defeito congênito ou original, como o coração está funcionando. E todo esse manejo, esse acompanhamento, não deve ser simples. Precisa de um lugar específico, imagino? Sem dúvida alguma. O acompanhamento tem que ser feito em centros especializados em cardiopatia congênita do adulto, ASGUSH ou ASHD, com equipes que entendem mesmo do assunto. Uma equipe com vários especialistas. Exato. Cardiologista, pneumologista, às vezes hematologista por causa do sangue, enfermagem especializada, suporte psicológico. É um time multidisciplinar. Entendi. E falando em tratamento, se a doença vascular já está lá, instalada, o que dá para fazer? Tem como reverter esse dano nos vasos? Essa é a parte mais difícil, né? Infelizmente, essa doença vascular pulmonar avançada, que caracteriza a síndrome de Eisenmenger, hoje é considerada irreversível. Não temos atualmente uma cura para esse dano que já se estabeleceu nos vasos. Nossa, isso é bem impactante. Então, o foco do tratamento muda completamente. O objetivo passa a ser controlar a hipertensão pulmonar o máximo possível, manejar todas essas complicações que a gente falou e, claro, buscar a melhor qualidade de vida para o paciente. Faz todo sentido. Saber que não dá para simplesmente consertar o defeito original muda a perspectiva. E que medidas gerais são importantes nesse manejo do dia a dia? Olha, várias coisas. Manter as vacinas em dia é crucial, especialmente contra gripe e pneumonia. Evitar esforço físico muito intenso. Oferecer suporte psicossocial é muito importante. E tem mais alguma recomendação crítica? Sim, uma fundamental. Evitar a gravidez a todo custo. O risco para a mãe com Eisenmenger é extremamente alto, proibitivo mesmo. Entendi. E oxigênio suplementar ajuda? Só em situações bem específicas. Não é para todo mundo nem o tempo todo. E aquela ideia de fazer sangria, tirar sangue, a flebotomia. Hoje a gente sabe que fazer isso de rotina não é bom. Pode até ser prejudicial, causar deficiência de ferro. A base do tratamento com remédios são os medicamentos específicos para a hipertensão pulmonar. Geralmente se começa com um tipo só, via oral. Pode ser um antagonista do receptor de endotelina, como o Bosentan, ou um inibidor da PDE5. Que ajudam a relaxar os vasos do pulmão, né? E isso, eles tentam diminuir a pressão lá. Se um só não for suficiente, a gente pode combinar medicamentos, escalar a terapia. E a questão da anticoagulação, usa sempre? Aí é bem caso a caso. Por quê? O risco de trombose existe, mas o risco de sangramento também é bem aumentado nesses pacientes. Então, tem que pesar muito bem na balança, individualmente, não é rotina para todos. Entendi. E voltando àquela questão do defeito original, tipo a CIV, por que não fechar essa comunicação cirurgicamente, mesmo depois que a Eisenmenger já se instalou? Excelente pergunta. É que nesse estágio, essa comunicação, esse buraco, acaba funcionando como uma válvula de escape. O ventrículo direito está lidando com uma pressão altíssima para bombear sangue para o pulmão doente. Se você fecha essa comunicação... A pressão no lado direito sobe ainda mais. Exatamente. Sem ter para onde escapar, a pressão no ventrículo direito pode subir tanto que ele entra em falência aguda. Seria piorar muito a situação hemodinâmica do paciente. Ah, agora faz sentido. Seria desastroso. Pois é. Por isso que, uma vez que a síndrome de Eisenmenger está estabelecida, com essa doença vascular pulmonar grave e a inversão do fluxo, a correção do defeito geralmente é contraindicada. O foco é mesmo no manejo clínico.
É, um quadro realmente muito complexo, mas super importante da gente conhecer. Ainda mais agora que, felizmente, a sobrevida das crianças com cardiopatia congênita melhorou tanto e temos uma população crescente de adultos com GUSH, né? Exatamente. O acompanhamento especializado contínuo e esse manejo proativo das complicações são a chave para oferecer a esses pacientes a melhor sobrevida e qualidade de vida possível, mesmo diante desse cenário tão desafiador. E para a gente terminar, fica aquela reflexão para nossa turma, pensando nessa irreversibilidade do dano vascular na síndrome de Eisenmenger. Como será que a pesquisa pode avançar? Será que um dia a gente pode sonhar com terapias que não só controlem os sintomas, mas que talvez consigam, sei lá, regenerar ou até reverter um pouco desse dano nos vasos pulmonares? Fica aí a questão no ar, para a gente pensar. Pessoal, muitíssimo obrigada pela atenção em mais este Pod Trials. A gente se encontra na próxima. Valeu, turma. Pods, Trials, revolucionando conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando conhecimento científico.